Bom dia, rapaz, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão falando sobre o preço de seguir a Cristo. E hoje eu vou comentar algo que eu acredito que é muito importante para essa reflexão nessa semana, né? Pode ser que essa reflexão acabe hoje, pode ser que ela continue amanhã, tudo depende do que o Senhor direcionar. Mas isso aqui eu não posso deixar de falar para vocês. Em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 21 e 22, diz o seguinte: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram-se para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino do reino de Deus. Então vou repetir, hein? Essa parte aqui é muito importante. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso aqui está em Atos 14, 21 e 22. Lembra que ontem, eu comentei que era necessário, quando nós decidimos seguir a Cristo, lembrar das próprias advertências que ele disse? Ele diz que um homem que, quando sai à guerra, ele não sai sem antes fazer uma conta, ver se com o exército que ele tem ele vai vencer. Um homem que vai começar uma construção, ele não começa sem ter material ou dinheiro suficiente para terminar. E Jesus fala, que aquele que quiser seguir a ele, tome a sua cruz. Tomar a cruz é algo muito sério, Eu cheguei a comentar ontem que da passagem onde o jovem rico questiona o Senhor Jesus, ele fala: vende tudo que tem e me segues. E ele ficou triste porque era dono de muitas posses. O que acontece? Hoje é comum vermos uma venda do evangelho, essa é a palavra certa, a venda de um evangelho que não condiz com a realidade. Só se fala de uma porcentagem mínima de algo que pode vir a acontecer, que é o que nós chamaríamos de prosperidade. Venha para Cristo e você vai ser abençoado, venha para Cristo e você vai ser rico, seus problemas vão acabar, sua vida vai ser transformada, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. Isso não é 100% verdade, mas também não é 100% mentira. É só uma maneira de ocultar o resto das coisas. Jesus não disse, no mundo tereis riquezas, mas tem de bom ânimo porque eu vou te ensinar a ter riquezas. Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele fala, tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo? Porque se nós estamos nele, através da vitória dele, nós conseguiremos a nossa. É lógico que quando você se abre ao agir e ao mover de Deus, com certeza Deus vai trabalhar na sua vida, nos seus problemas, Ele vai consertar aquilo que Ele puder mexer, Ele vai te virar dos avessos e vai conseguir produzir em você frutos que Ele deseja. Frutos no caráter, na sua vida profissional, pessoal, financeira, emocional, todas as áreas da sua vida, sua saúde, elas vão ser tocadas por Deus de alguma forma. Ainda que você não tenha aquilo que você quer na sua carne, Deus vai operar o que Ele quer fazer em você. E isso é muito importante. Nós esquecemos que a oração ela é um meio de nós alcançarmos em Deus aquilo que nós queremos, mas também é uma maneira que Deus alcance em nós o que Ele quer. Então, não havia dupla. Agora, voltando à questão de pagar o preço, é impressionante, É como às vezes você vai num lugar, a palavra fala com você, ou fala no teu espírito, ou fala na tua carne, independente, chama a atenção por algum modo e você decide seguir aquele caminho. A partir deste momento, é comum que os problemas apareçam. As pessoas vão virar a cara para você, vão chamar você de fanático, de louco, pode acontecer. Seus amigos vão falar que você não quer mais beber, que você virou um careta, um bobo. As pessoas do mundo que têm uma vida promíscua vão te chamar para essa promiscuidade. Quando você falar que não quer mais, elas vão perguntar se você enlouqueceu. Se você vivia adulterando, você vai ser constrangido a não adulterar.
Enfim, haverá em você uma carga, podemos assim dizer, do Espírito Santo para que você não peque. Porém, todas as atitudes finais serão suas. Ou seja, Deus não vai impedir que você peque, Ele vai te dar saída para o pecado. Você vai se fortalecer na palavra, mas a decisão final é sua. Quando Jesus fala, tome a tua cruz e me segue, significa isso. A tua cruz pode ser nunca mais passar perto de um bar, nunca mais passar perto do álcool, nunca mais se envolver com questões ilícitas, seja elas quais forem. Então isso tudo vai depender muito de você, como depende de mim na minha caminhada. O Senhor faz a parte dele, mas a maior parte é nossa. Ele precisa ver em nós o quanto nós estamos dispostos a segui-lo. Por isso é tão difícil. Há uma passagem que Jesus está com os discípulos dele e eles falam, né, para que vocês tenham parte comigo, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele não estava chamando o pessoal para ser vampiro. Ele estava levando-os a pensar sobre o maior nível de aliança que existia naquela época. Que era quando você, num ato simbólico, tomava um vinho, um suco de uva, que era o vinho da época, né? Em outra oportunidade eu falarei sobre os tipos de vinho da Bíblia. E ali eles comiam algo em consagração àquela aliança. Faziam um churrasco, alguma coisa que a gente hoje entende como churrasco. Então eles falavam isso, só que essa aliança significava o quê? É como se fosse uma aliança de casamento. Tudo que é seu passa a ser meu e tudo que é meu passa a ser seu. E as pessoas falam para Jesus, duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E as pessoas começam a ir embora, porque não querem pagar esse preço. E aí ele vira para os seus discípulos e fala, vocês também vão embora? Vocês também vão me abandonar? E Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus fala, né? Em verdade vos digo, aquele que deixou pai, mãe, irmãos e irmãs para me seguir, ainda nessa vida terá muito mais pais, mães, irmãos e irmãs. Ou seja, terá uma recompensa muito maior daquilo que aparentemente perdeu. Então, eu costumo brincar que quando uma pessoa ela aceita seguir o caminho de Cristo, ela precisa ler as letrinhas do contrato, pequenininha, que dizem exatamente sobre o preço a ser pago. Por exemplo, quando em outro vídeo eu comentei, né, sobre relacionamentos, o milagre que Deus opera através dos relacionamentos. E eu sei que muitas pessoas que viram aquele vídeo questionaram sobre, mas às vezes é impossível ter um relacionamento, ou às vezes não é justo, às vezes não é correto. A nossa justiça diante de Deus é como um pano sujo, um trapo de imundícias. Agora, nós não devemos pensar dessa forma, se é justo ou não, nós devemos cumprir a palavra, pois muitas coisas não parecem justas. Jesus fala, se alguém te pedir emprestado, não negue. Não fala se a pessoa é honesta ou não. Fala, se alguém te pedir emprestado, não negue. Se alguém pedir a tua capa, entrega a túnica. Se alguém pedir para você andar com ele 1 milha, ande 2. Se alguém atingir a tua face, dê a outra. Isso é justo? Aos nossos olhos, não. Mas aos olhos do Senhor mostra uma mansidão e uma entrega totalmente a Deus, ao poder que Ele tem de julgar, e é lógico, e a fidelidade dele em justiça. Então o Evangelho significa renúncia, né? Para quem vive o Evangelho, as boas novas, ela representa humanamente renúncia. Só que também é uma garantia de que as nossas orações serão ouvidas, que nós estamos falando com o Criador de todas as coisas, que Ele nos ouve, né? Todas as palavras começam a fazer sentido. Ele fala assim, se pedir alguma coisa em meu nome, segundo a minha vontade, lhe será dada. Ele intercede em nosso favor diante de Deus Pai. Não é Maria, não é outra pessoa, é Jesus que faz isso, né? Então, assim, o Espírito Santo é o nosso Consolador. Às vezes acontece alguma tragédia e, como todos nós estamos sujeitos e vamos passar por situações difíceis, como já falei aqui, e qual é a diferença entre aquele que está em Cristo e aquele que não está? Muitas vezes, né, porque depende também da caminhada da pessoa, a diferença está no Espírito Santo. A pessoa que passa uma tragédia, ela sobrevive, ela passa com força por essa tragédia.
Seja ela uma doença muito grave, seja ela uma perda, seja ela qualquer coisa. O Espírito Santo fortalece ela de tal ponto que ela consegue superar aquilo com uma força sobrenatural, realmente vinda de Deus. E uma pessoa que não conhece a Cristo não tem isso. Então ela costumeiramente acaba caindo em depressão, foge para as drogas, foge para a prostituição, foge para o crime, enfim, outras várias e várias fugas que existem por aí. Então, se por um lado, diante dos homens, nós perdemos tudo por amor a Cristo, diante de Deus e diante do mundo espiritual, nós ganhamos tudo o que temos direito. Então pense nisso, pense no preço que deve ser pago, mas há também os benefícios de pagar esse preço. Jesus disse, o trabalhador é digno do seu salário, através da vida do apóstolo Paulo. Se nós trabalhamos em prol do reino, o nosso pagamento será as bênçãos de Deus. Não que Deus nos deva, mas nós iremos alcançar aquilo. Então, pense nisso. E até o próximo devocional, até a próxima reflexão matinal. Espero que vocês tenham sido abençoados aí. E não esqueçam de ler a palavra, principalmente em relação a isso, o livro de Atos, o capítulo 14, para vocês entenderem como os apóstolos da igreja primitiva trabalhavam com seus discípulos e como para eles isso era muito claro, a questão de, através de aflições, conquistar o reino de Deus. Deus abençoe, até a próxima.